sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 6. Daremos continuidade à nossa série de exposições em cima desta carta, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, sua primeira carta. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Estudaremos nesta manhã os versículos 3, 4 e 5. E veremos a conduta dos falsos mestres. A conduta dos falsos mestres. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a palavra eficaz que penetra a nossa alma, o nosso espírito, a Tua palavra que corta os nossos corações, que fala conosco e que muda as nossas vidas. Estamos diante da poderosa palavra do Senhor, palavra esta que será ministrada aos nossos corações. Sendo assim, Santo Deus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que venhamos a absorver as verdades eternas que estão contidas nesta pequena porção. E que esta palavra encontre abrigo nos nossos corações. E que esta palavra, ao penetrar os nossos corações, influencie todas as nossas ações fora dessas quatro paredes. Pai, nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo neste momento para nos iluminar. Sendo assim, Pai, nos ilumine. Sendo assim, Santo Deus, fale aos nossos corações. Espírito Santo, mude a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta. Que a nossa leitura do mundo seja feita através da santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Bem, na semana passada nós concluímos o trecho em que o apóstolo Paulo trata acerca das responsabilidades sociais da igreja. Nós vimos que a igreja possui uma responsabilidade social para com as viúvas, os pobres, os necessitados. A igreja possui uma responsabilidade social também para com os pastores, os presbíteros. E também nós vimos que os escravos e os servos possuem também uma responsabilidade para com os seus senhores e também os seus senhores possuem responsabilidades sociais. Nesse trecho que nós estamos estudando agora, o apóstolo Paulo mais uma vez volta a tratar acerca dos falsos mestres. E para uma carta de 6 capítulos, é uma ênfase considerável. Paulo tratou dos falsos mestres no capítulo 1, no capítulo 4, e agora volta a tratar dos falsos mestres no capítulo 6. E isso por si só já nos deixa uma dica dos problemas que Paulo enfrentava naquela igreja, a igreja que estava em Éfeso. Quando nós lemos Atos capítulo 20, Paulo, quando está em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Isso aconteceu mais ou menos 10 anos antes dessa carta ser escrita. E Paulo então chama os presbíteros de Mileto, e lá no versículo 29, depois de tantas instruções, Paulo diz a eles assim, que depois da partida dele, lobos ferozes penetrariam no meio dos presbíteros, ou do rebanho, e não poupariam aquela igreja, não poupariam aquele rebanho. E do meio daqueles presbíteros se levantaria homens que torceriam a verdade de Deus apenas para atrair discípulos para si. O que Paulo havia vislumbrado quase 10 anos antes estava acontecendo
quando esta carta foi enviada para a igreja de Éfeso. No capítulo 1, por exemplo, Paulo atacou os falsos mestres judaizantes. Nós vimos que os judaizantes, eles eram apegados às suas tradições judaicas, às suas genealogias intermináveis, e essas genealogias estavam trazendo confusões no seio da igreja. Porque os judeus queriam provar a sua descendência, e quanto mais próximo de Abraão, melhor, quanto mais próximo de Davi, melhor. Isso estava gerando uma controvérsia, problema no meio da igreja. Também os falsos mestres judaizantes estavam defendendo um evangelho, ou um falso evangelho. Eles acreditavam que a lei era suficiente para salvar o homem. Eles defendiam a ideia de que, para você ser salvo, você precisa obedecer à lei. E Paulo explica, então, que a lei ela tem a sua utilidade. E ela não é, a utilidade da lei não é salvar o homem. Muito pelo contrário. A lei foi dada para apresentar o homem indesculpável diante de Deus. Paulo corrige isso lá no capítulo 1. Quando nós entramos lá no capítulo 4, Paulo volta a atacar falsos mestres. Agora Paulo dá uma ênfase um pouco diferente. Paulo passa a atacar os protognósticos, que é aquela seita que se popularizou no segundo século e que nesses dias era apenas um embrião. Os gnósticos, eles eram místicos. Eles acreditavam que a matéria é má, por isso Jesus era um fantasma, era um espírito que andava em Jerusalém, porque ele não podia. Como pode Deus habitar esse corpo? E por conta disso, os falsos mestres que defendiam essa posição começaram a menosprezar a criação de Deus, como os alimentos. Diziam os gnósticos que comer certos alimentos eram pecados. Também passaram a proibir o casamento, porque o casamento produzia prazer para a carne. Esse era o absurdo. E Paulo ataca eles lá no capítulo 4. Neste presente capítulo, Paulo acusa os falsos mestres de serem pessoas que se desviaram da sã doutrina, dividindo a igreja por motivações avarentas. Nesta manhã eu quero olhar com vocês para os erros cometidos pelos falsos mestres lá na igreja de Éfeso. E apesar de Paulo apontar os seus canhões diretamente para os falsos mestres, veremos que nós mesmos podemos cair nos mesmos erros dos falsos mestres. Quais são, então, os erros cometidos pelos falsos mestres no trecho que nós estamos estudando e em toda a carta como um todo? Em primeiro lugar, o falso mestre, ele erra quanto ao seu ensino. E isso já ficou evidente em tudo que eu acabei de falar. Lá no capítulo 1, no capítulo 4, e agora Paulo, mais uma vez, volta os seus canhões para os falsos mestres. No versículo 3, Paulo diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, e aí ele continua. Os falsos mestres, então, eram aqueles que não concordavam com a sã doutrina e ensinavam falsas doutrinas. Então, os falsos mestres, eles possuem um problema muito grave, o seu ensino. E Paulo, ele trava uma batalha severa com os falsos mestres em outras cartas também. Se você perceber, em quase todas as cartas, Paulo está numa discussão severa contra os falsos mestres. Falsos mestres são como parasitas que se infiltravam no meio da igreja naqueles tempos e hoje também, e começavam a minar os seus fundamentos. Começava a disseminar heresias. Olha, Jesus não pode ser um homem, porque a matéria é má. Olha, esse negócio de graça está meio estranho. Deus deu a lei para salvar o homem. E assim, pouco a pouco, os falsos mestres iam se infiltrando no seio da igreja e colocava todo o ensino de Paulo em xeque. E aí Paulo precisava agir. Como prova, Paulo deixa Tito em Creta para resolver os mesmos problemas. Quando nós olhamos lá para o versículo 3 e 4 do primeiro capítulo, Paulo deixa bem claro qual é a sua intenção ao escrever esta carta. Paulo diz assim: partindo eu para a Macedônia,
Paulo estava indo para Macedônia, ele desejava passar em Éfeso, mas ele tinha que passar em Macedônia, por razões que eu já expliquei no primeiro sermão, quando eu preguei isso. Paulo diz assim: roguei-lhe, rogou a Timóteo, que permanecesse em Éfeso. Para quê? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Quando Paulo ordena a Timóteo para que ele permaneça em Éfeso, ele o faz por um objetivo muito claro. Ele queria que Timóteo calasse os falsos mestres. Por aqui você já entende o problema enfrentado por Timóteo. Falsos mestres. Por isso, capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 6 estão aqui para tratar acerca deste assunto. Os falsos mestres, eles, como eu disse, estavam dando atenção demasiada aos mitos, genealogias intermináveis, controvérsias, estava causando na igreja. Estava bagunçando com a sã doutrina. Nós vimos então que lá no capítulo 4, Paulo, quando voltou a falar dos falsos mestres, ele diz que os falsos mestres são aqueles que abandonaram a fé e, por conta disso, passaram a dar ouvidos a espíritos enganadores e a seguir e a propagar doutrinas de demônios. Então, toda doutrina que não condiz com o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é doutrina de demônio. Qualquer pastor, qualquer pregador que sobe no púlpito e anuncia um falso evangelho, esse tal é um propagador de doutrinas de demônios. Quando nós olhamos para o cenário cristão, na atualidade, quando você liga a sua televisão para ver um desses pseudos apóstolos, o que você vai ouvir são doutrinas de demônios. Porque eles são propagadores dessas doutrinas. Eles são seduzidos por espíritos enganadores. Na verdade, eles abandonaram a fé, ou nunca tiveram. Então, os falsos mestres, eles também são chamados de hipócritas, mentirosos e têm também a consciência cauterizada. O segundo ponto é que o falso mestre, ele discorda da sã doutrina. Nós vimos no versículo 3, a gente acabou de ler, se alguém ensina falsas doutrinas, então ele ensina falsas doutrinas e agora ele não concorda com a sã doutrina. Então essa é a segunda característica do falso mestre. Ele discorda da sã doutrina. Eu acredito que eu já contei isso aqui, se eu não contei, então vai ser inédito. Mas se eu já contei, vale a pena ver de novo. Uma vez no Brasil, quando eu era adolescente, isso há muito tempo atrás, né? Os adolescentes no Brasil, eles são acostumados a visitar outras igrejas, a convite, cantar lá e tal. E um dia, uma igreja convidou os jovens da igreja que eu fazia parte. E nesse dia, um missionário que tinha a visão estaria lá. Não sei o que seria isso, mas era a chamada. O homem que tem visão, ele enxerga as coisas. Bom, beleza. Muito novo, vamos lá. Chegando lá, esse tal missionário disse o seguinte, depois de pregar um monte de coisas que eu nem lembro, ele começou você levanta aí, e blá, blá, blá. Você levanta aí, um monte de asneira. Aí, de repente, ele se vira para uma jovem lá da igreja que eu fazia parte e diz a ela assim, fica em pé. Ela ficou e ele disse assim, hoje Deus está te dando o dom de reboliço espiritual. Ela ficou toda feliz, pulou, gritou, falou em línguas e tal. E na volta para casa, um jovem mais experiente, e eu estava apenas começando, não entendia muita coisa, um jovem mais experiente chamou ela, eu estava do lado, e ele disse a ela, irmã, isso que aconteceu não é bíblico. Não existe esse dom de reboliço espiritual na Bíblia. Pode procurar. Não tem. O que ele falou não condiz com a palavra de Deus. Aí sabe o que ela disse? Não, é verdade. Então, se não está na Bíblia, nós devemos rejeitar. É um ensino de demônio. Ele é um propagador de demônio. Isso não concorda. Isso que ele falou não concorda com a sã doutrina, então eu tenho que rejeitar. Mas não foi isso que ela falou. Sabe o que ela disse, de fato? Ele é um homem de Deus. E se ele está dizendo, é porque é verdade. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz.
ela discorda abertamente daquele que discordou da sã doutrina. Ele era um falso mestre discordando da sã doutrina e ela acreditando no falso mestre. O mesmo problema que Paulo enfrentava lá em Éfeso. Falsos mestres discordando de sã doutrina, propagando essas doutrinas e o rebanho sendo arrasado por falsos mestres. Nós já vimos, nos outros sermões acerca disso, o falso mestre, ele certamente é aquele que mais discorda da sã doutrina. Ele vai fazer isso o tempo inteiro. Mas a ênfase de Paulo nesse trecho que nós estamos estudando não é quanto ao seu ensino, porque ele já deixou isso muito claro no capítulo 1 e no capítulo 3. Paulo agora, ele passa a tratar acerca do quê? Acerca da conduta do falso mestre. Se você quer saber acerca do ensino do falso mestre, capítulo 4, capítulo 1. Se você quer saber acerca da conduta do falso mestre, é esse trecho que está diante de nós. Versículo 4 e 5 diz assim, acerca do falso mestre. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aqui então nós encontramos a conduta dos falsos mestres. Como o falso mestre se porta? E aí Paulo dá a primeira conduta do falso mestre. O falso mestre é orgulhoso. Esta palavra que aparece aqui, a palavra orgulhoso, literalmente ela significa envolto por uma fumaça, por uma neblina, obscurecido. O falso mestre, ele é alguém obscurecido da realidade, por conta do seu orgulho. O orgulho faz isso. O orgulho, ele obscurece a pessoa acerca da realidade. Ele se enxerga mais do que ele é. Ele se põe num patamar mais elevado do que ele está. Ele está lá embaixo, mas ele acha que é o rei, que está sentado lá em cima. Jonathan Edwards diz assim acerca do orgulho. Como um pecado, o orgulho é único. Todo pecado nos coloca contra Deus, mas o orgulho é um ataque direto a Deus. Ele eleva os nossos corações acima dele e contra ele. O orgulho procura destronar Deus e entronizar o nosso eu. O orgulho é complexo. Ele toma muitas formas e molda e cerca o coração como as camadas de uma cebola. Quando você tira uma camada, a outra debaixo dela. Jonathan Edwards. O pecado do orgulho é um pecado terrível, porque você não pode percebê-lo. E geralmente, aqueles que cometem esse pecado não conseguem perceber o seu orgulho. Não conseguem. Quando você comete um adultério, você percebe que você fez uma coisa errada. Quando você mata alguém, você, puxa, o que eu fiz? Quando você agride alguém, você fala, o que eu fiz? Você consegue perceber na hora. Mas o orgulho é um pecado que está dentro de você, e o próprio orgulho te coloca debaixo de uma fumaça, de uma neblina, de forma que você mesmo não consegue enxergar a sua condição, a sua posição. Você passa a se enxergar acima dos demais. O orgulho, ele é amigo da soberba. Orgulho e soberba são amigos íntimos. Todo orgulhoso é soberba. E tudo o que Paulo vai tratar aqui acerca da conduta dos falsos mestres tem como base esse padrão aqui, o orgulho. O que vai vir abaixo, as outras consequências, é tudo consequência deste orgulho. Logo em seguida, Paulo diz que o orgulhoso nada entende, o falso mestre nada entende. Quando nós olhamos para 1 Timóteo 1:7, Paulo já havia dito isso antes, veja só. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categóricas. Esse é o falso mestre. O falso mestre é aquele que não entende nada, absolutamente nada do Evangelho. Mas ele faz afirmações categóricas.
ele fala firme, ele fala forte, ele consegue convencer as pessoas. Esta é a característica dos falsos mestres. Apesar de não conhecer o Evangelho, não entender a sã doutrina, mesmo assim, ele fala como quem tem autoridade. E por causa desse seu jeitão de falar, ele consegue convencer as pessoas. O orgulho faz isso. O orgulho leva alguém ignorante a falar como se soubesse de tudo. Se você é alguém orgulhoso, certamente você é alguém que, por conta do seu orgulho, o tempo inteiro você fica tentando provar que você sabe, que você conhece, mesmo sendo ignorante. Mesmo sendo ignorante. Eu conheci uma pessoa que nós apelidamos de Dr. Google. O cara sabia de tudo, não importa o assunto. Não importa, seja lá qual for o assunto, se ele estivesse do teu lado, ele tinha uma opinião. E aí ele sempre queria estar por cima de todos. A melhor opinião era dele. Era a opinião dele, Dr. Google. Até o pessoal falava que o Google consultava ele. Uma vez, então estava eu e mais um irmão que foi para o Brasil há muito tempo, e eu falei, vou fazer uma pegadinha. Eu estava conversando sobre hospital, doença, que eu era enfermeiro no Brasil, e eu criei uma doença. Eu inventei uma doença. Conversando com meu amigo, só eu e ele, e o Dr. Google do lado. Eu inventei uma doença que não existia. E ele veio com um tratamento para essa doença que não existia. Ele propôs um tratamento para a doença que não existia. Ou seja, ele fala do que não entende. Porque ele tem que mostrar que é superior aos demais. Ele tem que mostrar que sabe porque é orgulhoso. Porque é soberbo. E uma pessoa soberba é assim. Fala sem saber o que está falando. Fala sem conhecimento de causa. Tem que falar, só precisa falar. Paulo continua dizendo que o falso mestre é doente por controvérsias e contendas acerca de palavras. É interessante essa palavra usada por Paulo. O falso mestre é doente. Por quê? Paulo fala que a doutrina é a sã doutrina. A doutrina do falso mestre é uma doutrina doentia, que não salva, que não cura, que não é capaz de fazer nada, muito pelo contrário. Então o falso mestre, ele é doente, ele é obcecado por controvérsias e contendas acerca de palavras. O orgulho, o orgulhoso, ele entra em controvérsias, enfim. Por que ele faz isso? Porque ele tem que provar que ele sabe. Ele tem que provar que ele é melhor do que os outros, ele gosta de debater. Ele gosta de entrar na internet e fazer o dedo sangrar para provar que ele é melhor do que os demais. Para humilhar aqueles que não sabem nada. E ele também, que não sabe nada, tenta provar que sabe mais do que os outros. Uma das características de um falso mestre é o seu ávido desejo de debater. Então, o falso mestre, ele é doente por controvérsias e contendas acerca de palavras. Ele fica catando palavras e dando significados que a palavra não tem, a fim de provar provar a sua tese, provar aquilo que ele está defendendo. E talvez muitos de nós somos assim. Se você é alguém orgulhoso, que quer o tempo inteiro provar que sabe alguma coisa, quando na verdade você não sabe, você acaba se tornando alguém apaixonado por controvérsias. Você acaba sendo alguém apegado a palavras. A ideia aqui, o que acontecia ali, era uma discussão em torno de significados de palavras, que por si só é um absurdo. E os orgulhosos, eles entravam nessas discussões para tentar dar novos significados, novas ideias, novas visões. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, elas ficam procurando palavrinhas erradas, procurando um tropeço de alguém que está aqui na frente falando no louvor, de alguém que está aqui à frente, talvez, fazendo uma oração.
Então, há pessoas que ficam ali só sondando as palavras usadas. E, às vezes, o irmão usou uma palavra equivocada, mas todos nós entendemos o que ele quis dizer. No nervosismo, que às vezes acontece, ele acabou usando uma palavra errada. E aí nós criamos toda uma contenda em torno de uma palavra que foi mal utilizada, sem intenção. E isso, muitas vezes, é simplesmente por causa do orgulho, para mostrar que você é melhor do que aquele que está aqui à frente falando. Mas outra característica do falso mestre é que ele é invejoso. Ele tem inveja. E a inveja está ligada ao orgulho, evidentemente. A uma cadeia. O orgulhoso é invejoso. Por quê? Porque ele tem que estar no topo da pirâmide. Por isso, ele sente inveja se ele vê o outro do lado crescendo mais do que ele. Ou ele vê o outro que está pregando, ele não. Ele vê alguém que está se destacando, e ele não. Ele começa a sentir inveja. Ele começa a se sentir acuado. Como assim? Eu estou aqui há tantos anos e eu ainda não prego. E esse que está aqui há 1 ano e meio já está pregando. Inveja. O orgulhoso, ele não suporta ver os outros se dando bem. Ele não suporta. Porque ele sempre tem que ter o melhor. O melhor salário, o melhor emprego, o melhor filho ou filha do mundo. Né? Certa vez alguém disse, leve minha filha para sua casa para você ver um exemplo de criação de filhos. Orgulho. É puro orgulho. O falso mestre é aquele que quer ter o papel de destaque na igreja. Ele tem que ter o melhor carro, a melhor casa, porque ele não aceita estar debaixo. Se você é alguém invejoso ou invejosa, é porque você é orgulhoso. É porque você é orgulhoso. O seu orgulho te faz ser invejoso, ser doente por controvérsias, falar quando você não entende. E, por último não, quinto, ser briguento. É o que o texto diz. Briguento. Por que o falso mestre é briguento ou por que o orgulhoso é briguento? Porque o orgulho o faz pensar que ele está numa posição melhor do que os demais. Por conta disso, quando ele é contrariado, ele afia suas garras. E ele parte para cima. Por quê? Quem é você para falar contra ele, que está acima, sentado no seu alto e sublime trono? Que entende de tudo, que sabe tudo o que está acontecendo. Quem é você? E aí você ousa a falar contra ele? Ele vai se virar contra você e vai te atacar. Ele vai te atacar. O orgulhoso, porque ele se acha melhor do que os outros, acaba brigando com todos à sua volta, pois afinal, ninguém está à sua altura. E a última palavra sempre é a dele. Ele sempre tem que vencer o debate. Há pessoas que conseguem brigar em todos os lugares que passam. Em todos os trabalhos, todos os serviços que faz, briga. Arruma problema em todo lugar. Aí você vai perguntar, o problema são as pessoas que estão à sua volta. Nunca é o orgulhoso, porque o orgulho, ele coloca você debaixo de uma neblina, você não enxerga. Você pode pensar que numa fábrica com 100 funcionários, 99 estão errados porque não gostam de você. É isso que o orgulho faz. O orgulhoso é aquele que chega na comunidade dos santos, consegue arrumar briga com todo mundo. Ele consegue jogar um contra o outro. Não basta ele brigar, mas ele joga pessoas um contra os outros. Por causa do orgulho. Ele não aceita estar por debaixo. Por causa do orgulho, ele trata os outros com rispidez e desprezo. Próximo. O falso mestre, ele é um difusor de difamações, que também é uma consequência de quem é orgulhoso. Se você já foi pastoreado por um falso mestre e saiu de lá por conta da doutrina, muito provavelmente você foi difamado ou caluniado por esse falso mestre. E quem nunca foi caluniado por um falso mestre, que atire a primeira Bíblia.
Eu sei que alguns aqui viveram essa experiência de ter estudado a palavra de Deus, encontrado um vídeo na internet, talvez um sermão chocante, alguma coisa assim, e aquilo mudou a sua mente, mudou a sua visão, e de repente você começou a estudar a palavra de Deus a fundo, e você descobriu que estava sendo pastoreado por um falso mestre. Talvez você, na melhor das intenções, tentou ajudar o falso mestre ainda a perceber as verdades que você havia encontrado. E aí o falso mestre se virou contra você. E, para piorar, te caluniou e te difamou. Talvez você experimentou isso. Talvez a sua fama por aí, em algumas igrejas, ou na igreja que a qual você pertencia, não seja uma fama muito boa. Mas essa é uma característica do falso mestre. Porque é a maneira dele se defender. Se você sai da igreja do falso mestre alegando ter encontrado o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, ele precisa se defender. E o que ele faz? Ele te calunia, te difama, para que ninguém dê ouvidos ao que você tem a dizer. Isso é natural. O apóstolo Paulo estava sendo caluniado em Coríntios, aqui em Éfeso, em Creta. A maneira dos falsos mestres se protegerem era caluniando Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele era um falso mestre. Esta é uma maneira muito sutil. Quando você se levanta contra um falso mestre, ele te acusa de ser aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Rapaz, que acusação terrível. Quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? Você já fica com medo. É lógico que você sabe que isso é uma bobeira. É só um escudo que o falso mestre usa para se proteger. Mas é assim que ele faz. Se você questiona o falso mestre, fala, você está questionando o ungido do Senhor. Ele está te chamando de acusador de ungidos do Senhor. Olha que difamação terrível. Sei que muitos aqui já foram acusados disso. Eu quero apresentar a vocês a diferença entre difamação, que é igual a maledicência, com calúnia. Qual a diferença entre difamação e calúnia? Essas duas coisas parecem ser a mesma coisa, mas são um pouquinho diferentes. Difamação ou maledicência é quando você fala a verdade acerca de certa pessoa apenas para denegri-la. E calúnia é quando você conta uma mentira sobre alguém com a finalidade também de denegri-la, tá? Então, difamação, às vezes você está falando é verdade. É verdade. E você está falando da pessoa, citando o nome dela, falando dela, da vida dela, sem que ela possa se defender. Se você cita o nome da pessoa, no que você está dizendo, você deve falar na presença dela e para ela, somente. Se você levar isso para outra pessoa, você estará denegrindo esta pessoa. Quando você conta uma mentira sobre alguém, com a finalidade de denegri-la, isto é uma calúnia. Os falsos mestres cometiam esses mesmos erros. E os falsos mestres de hoje também. Difamam e caluniam aqueles que defendem a sã doutrina. Eu tenho certeza absoluta que esse ponto aqui, difamações, é um pecado que está presente na vida de todos nós, de alguma forma. De alguma forma. Talvez esse seja um dos pecados mais difíceis de ser controlados. A nossa língua. A nossa língua. Talvez, no caminho para cá, você cometeu esse pecado. Quando você conversou com sua esposa, ou você conversou com o seu marido, sobre a atitude de alguém que você não gostou. Talvez você cometeu esse pecado vindo aqui, falando da pessoa, sem que a pessoa tenha condições de se defender. Talvez, agora, ao me ouvir, você está cometendo esse pecado. Talvez você está discordando do que eu estou falando, e pode estar aí me difamando na sua mente ou falando para quem está do seu lado. Não concordo com esse careca. Talvez, neste momento, agora você está ansioso para que o culto acabe, para você falar mal do pastor.
Você está desesperado, olhando o relógio aqui, vendo a hora, porque eu preciso falar mal do sermão, eu preciso falar mal dele para outras pessoas. Ou preciso falar mal do louvor e assim por diante. O grande problema da difamação é que geralmente ela desemboca em um pecado que Deus abomina. A difamação, ela parece ser um pecadinho intocável, aquele pecadinho pequenininho assim, sabe? É normal, todo mundo faz. Mas esse pecado desemboca em um outro pecado, a qual Deus abomina, a contenda. Porque quando você fica soprando como a serpente no jardim do Éden, no ouvido de outra pessoa, tá vendo aquele irmão? Olha como ele age. Tá vendo? Olha lá, só faz coisa errada. Quando você faz assim, você está, na verdade, colocando outras pessoas contra esse irmão. Você está semeando contenda. Às vezes essa pessoa nem tinha uma visão torta acerca dessa pessoa. Mas por causa de você, ela começou a enxergar essa pessoa de maneira equivocada. Quando na verdade nem é ela o problema, é você. E agora você ajunta ao seu lado outras pessoas, levando-as a pensar a mesma coisa deste irmão. Provérbios 6, 16, 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas que o Senhor odeia. Veja qual é a 7ª, a qual ele abomina. Vamos lá, 6. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E agora nós chegamos no 7º, que é o que o Senhor abomina. E o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor abomina aqueles que semeiam contenda entre irmãos. E essa semente da contenda é semeada mediante a difamação, a calúnia. A maledicência é um instrumento de Satanás para semear contenda entre irmãos, pois dificilmente cometemos este pecado sem envolver outras pessoas. Porque o maledicente precisa ter alguém para que ele fale. Ele precisa de um ouvido emprestado. Não é um pecado que você comete sozinho. Geralmente esse pecado é cometido quando você está do lado de alguém. Não que você não possa cometer sozinho. Talvez na sua mente, no seu coração, você está julgando, maledizendo essa pessoa para você mesmo. Mas geralmente não é assim que funciona. Você chama alguém do lado e comenta sobre a vida dessa pessoa. Os falsos mestres faziam isso com Paulo, como eu disse anteriormente. 7º, suspeitar malignamente de tudo. O falso mestre, ele enxerga chifre na cabeça de cavalo. Isso se dá pelo fato de que o homem orgulhoso vive se sentindo ameaçado. Ele sempre quer estar no topo e quando alguém começa a despontar, ele começa a maquinar em sua cabeça uma forma maligna para parar essa pessoa. Ela não pode crescer. Ele começa a enxergar nesta pessoa que está crescendo uma ameaça para o seu ministério. É como se essa pessoa estivesse tentando passar a perna no seu ministério, nele. Eu já tentei ajudar uma vez um pastor e eu fui entendido desta forma. Desta forma. Quando eu conhecia a fé reformada, a sã doutrina, eu era pastoreado por um outro pastor. E com todo o meu coração eu tentei ajudar, eu e mais alguns irmãos. E eu fui entendido dessa forma, como alguém que estava tentando passar a perna no pastor. Suspeitas malignas. Na cabeça deles, ele estava maquinando um plano mirabolante. É como se eu fosse o Pink, o cérebro estivesse ali tentando criar um plano perfeito para, sei lá, tomar o lugar dele. Eu nem queria ser pastor naquela época. Um dia, a esposa disse a ele: por que ele está tentando te ajudar na preparação do seu sermão, sendo que você que é o pastor da igreja? Daquele dia em diante,
eu passei a ser visto, sem saber, como inimigo dele. Porque o falso mestre é aquele que suspeita de forma maligna de tudo. Todos estão contra ele, todos querem derrubá-lo. O falso mestre é também ávido por atritos constantes. Este ponto pode ser percebido em quase todas as cartas de Paulo, pois em quase todas elas, Paulo está se defendendo dos falsos mestres que insistiam em entrar em constante atrito com Paulo. Nono, o falso mestre tem a mente corrompida. A mente do falso mestre, e por tabela a mente daqueles que seguem os falsos mestres, são mentes corrompidas. A sua mente é corrompida pelo fato de que eles estão afastados da sã doutrina, do glorioso evangelho do nosso Senhor. O problema desses falsos mestres é que eles estão afastados da sã doutrina. A palavra, o evangelho glorioso do nosso Senhor, que é aquilo que é mais importante para a vida da igreja. Nós vimos lá no capítulo 3, no versículo 16, que Paulo, ele diz que o papel do pastor é ser aquele que anuncia o grande mistério da piedade. E a gente viu que piedade para Paulo, em Timóteo, significa o evangelho. O mistério da piedade é o evangelho. E pelo falso mestre não conhecer, porque ele não conhece o evangelho, ele tem a sua mente corrompida. Falsos mestres, como eu já disse, são aqueles que propagam doutrinas de demônio. A mente corrompida deles só os levam a pensar em si mesmos, em se enriquecer, em ser conhecido, ter fama. A sua mente insana o leva a vomitar engodo do seu púlpito. Mente insana, mente corrompida. A ausência do evangelho leva cristãos a terem mentes corrompidas, a interpretar o mundo, a vida de forma equivocada. Vou te dar um único exemplo. Havia um mestre, falso mestre, que ele entendia que Deus falava com ele através das coisas. Através do sinal vermelho no semáforo, era Deus falando com ele. Um carro da cor X que passasse, era Deus que estava dando uma resposta. Essa era a mente dele. É uma mente corrompida. Porque aqueles que não possuem uma mente corrompida creem que Deus só fala através desse livro e mais nenhum outro lugar. Então, se você crê diferente disso que eu acabei de dizer, se você entende que Deus fala com você de outra forma, você tem a mente corrompida. Porque Deus deixou a sua palavra plena, perfeita, para se comunicar conosco. Ela é suficiente. Se você não acredita nisso, isso significa que você não crê na suficiência das Escrituras. E assim você se iguala a um falso mestre. Sua mente está corrompida. O Evangelho, ele é central para nós. E esse rapaz, esse falso mestre, ele acreditava que Deus se comunicava desta forma com ele, aqui no Japão. Aí um dia, ele estava passando numa janela e viu uma discussão terrível. Um marido quase agredindo a esposa. E ele parou para ajudar, olhou a janela e viu a discussão, o circo pegando fogo. E aí ele viu um rache na mesa. Ele viu o rache na mesa. Então ele, rache, né? Rache. Aí de repente ele viu a mão do marido. Ele, rache-te, rache-te, rache-te. Sabe o que significa rache-te? Deus falou para ele correr. Nem sei se a mulher apanhou ou não, não sei. Mas ele entendeu que Deus falou para ele, rache-te, rache-te. Através dessas coisas, mente doentia, mente corrompida. Por que ele fez isso? Porque a sua mente não estava saturada do genuíno evangelho. O problema do falso mestre é esse. A ausência do verdadeiro evangelho em suas vidas. E o próximo ponto vai falar exatamente sobre isso. Eles são privados da verdade. Por que a mente deles é corrompida ou são corrompidas? Por conta da privação da verdade. O que leva alguém a acreditar que Deus está usando um rache para se comunicar com ele, um semáforo, um pássaro?
a ausência da verdade do Evangelho. Falsos mestres são defensores de heresias. E eles fazem isso porque eles mesmos se privam da verdade do Evangelho. Eles mesmos se privam de conhecer o Evangelho. Meus irmãos, não há desculpa. O falso mestre não poderá chegar naquele dia e dizer, eu não conheci o Evangelho. E você também não pode dizer isso. Porque ela está aí nas suas mãos, no seu celular. E você pode conhecer essa doutrina, estudá-la. Você pode ler na fábrica, no ônibus, no carro. O falso mestre também tem. É que eles se privam do glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao se privarem, privam também aqueles que seguem. Se alguém conhecesse de fato o Evangelho, alguém que de fato conhece o Evangelho, jamais acreditaria em dom de reboliço espiritual, em viagens ao inferno, em rache que fala com a gente. Eu já contei aqui, eu conheci um pastor lá no Brasil. Um pastor no Brasil. Ele era um desses que se privava da verdade. Era um pastor que não conhecia o Evangelho. Dá para imaginar isso? Pois é, existe. E muito. Pastor que não conhece o Evangelho é como um médico que nunca estudou. Não sabe nada. Não sabe o necessário para exercer a sua função. Pastor que não conhece o Evangelho não é um pastor. É apenas um falso mestre. Esse pastor do Brasil, que pela bondade de Deus conheceu o Evangelho, saiu daquela sinagoga de Satanás, esse pastor não conhecia o mínimo. Coisa do tipo, o que é preciso fazer para ser salvo? Não sabia. Acreditava que era por meio das suas obras, por meio da obediência à lei. Muitos mestres estão em cima dos púlpitos, ensinando falsas doutrinas. E o que é mais popular hoje? O 11. O falso mestre é aquele que supõe que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Bom, o que é piedade? Piedade, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que a piedade é o Evangelho. Hoje, quando nós olhamos para o cenário evangélico à nossa volta, certamente esse tem sido o erro mais visível cometido pelos falsos mestres. Esses falsos mestres, movidos pela ganância, orgulho, começam a usar a palavra de Deus de forma distorcida para lucrar às custas dos seus fiéis. Quando você fala em pastor hoje em dia, você já pensa quase que, opa, pastor, mercenário. Porque é o que a gente mais vê por aí. Pastores extorquindo o seu rebanho. Usando desta piedade do Evangelho, da Sagrada Escritura, de forma distorcida, evidentemente, apenas para se enriquecer. Enquanto o falso mestre possui mansões, casas, carros de luxo, avião particular, os seus fiéis padecem necessidades. Os seguidores dos falsos mestres tendem a contribuir porque acreditam que o Evangelho é fonte de lucro. Não é só o falso mestre que acredita que o Evangelho ou a piedade é fonte de lucro, mas aqueles que estão seguindo esse mestre. Ah, tadinho deles, eles estão sendo enganados, negativo. Eles estão se enganando. Por que eles não suportam ouvir essa doutrina? Por que eles estão debaixo desse controle doentio desse falso mestre? Sabe por quê? Porque o falso mestre é aquele que oferece aquilo que eles querem ouvir. O falso mestre diz assim, dê tudo que você tem, que Deus vai te dar 3 vezes mais. Então ele enxerga o Evangelho como uma fonte de investimento, uma forma de investimento rentável. Deus vai te dar em dobro. Para os falsos mestres e para aqueles que estão debaixo deles, as suas contribuições são apenas investimentos, pensando em si mesmo,
e não no reino. De forma que ofertar é lucro. Esses dias, não sei se foi esses dias, eu vi o vídeo esses dias. Lá numa igreja, que eu não vou falar o nome, é uma igreja que está espalhada no universo todo, uma igreja universal, né, que vocês sabem. Um pastor de lá, ele disse o seguinte, quando todo mundo começou a bater palmas lá, ele falou alguma coisa que eu não sei o que foi, todo mundo começou a aplaudir. Sabe o que ele disse? O Espírito Santo não está preocupado com as suas palmas, mas com as suas ofertas. É um absurdo, não? É uma mente doentia. Porém, que arrasta seguidores. Que arrasta seguidores. Então essas são as características dos falsos mestres. A conduta deles. São orgulhosos, nada entendem, são doentes por controvérsias, doentes por contendas acerca de palavras, são invejosos, são briguentos, são difusores de difamações, são aqueles que suspeitam de tudo, são ávidos por atritos constantes, têm a mente corrompida, são privados da verdade e supõem que a piedade é fonte de lucro. 11 atribuições aos falsos mestres. Algumas perguntas para nossa reflexão. É você alguém orgulhoso? Você é alguém que se acha o dono da razão, ou a dona da razão o tempo todo? Tem que saber mais do que todo mundo? É você alguém que tem dificuldade em dizer eu não sei? Sobre esse assunto eu não entendo? É você alguém que ama uma controvérsia? Você quer ver o circo pegar fogo o tempo todo? Você é alguém que vive procurando erros dos outros e se esquece de olhar no espelho? É você alguém que sente prazer em discordar de tudo? Seu prazer é discordar de tudo. Não importa a sua opinião. Às vezes você nem tem opinião. Você só fica esperando alguém falar que essa água tem gosto de água. Você vai falar, não, tem gosto de coca. Se eu falar que aqui tem coca, você vai falar que tem água. É você alguém assim, que ama discordar de tudo? É você alguém que se queima de inveja quando vê alguém se dando bem? O verdadeiro amigo, ou o verdadeiro irmão, não é aquele que está do teu lado quando as coisas estão indo mal, mas aquele que consegue permanecer do teu lado quando você está crescendo mais do que ele. Você está melhor financeiramente do que ele. Ele consegue ficar do teu lado. Esse é o verdadeiro irmão. Que ele não sente inveja. Mas é você alguém que se queima de inveja? Comprou uma casa melhor que a minha? O carro é melhor que o meu? Toca melhor do que eu? É você alguém briguento? Você é aquele que ama uma briga? Só fica afiando o braço assim para... Vem, eu amo brigar. Brigo com todo mundo. Eu sou brasileiro, o brasileiro não leva desaforo para casa. É você um difusor de difamações ou maledicências? Leve trás? É o pombo correio do inferno? É você alguém assim? Alguém que a língua coça para falar mal dos seus irmãos? É você alguém que acredita que Deus tem a obrigação de te restituir em dobro só porque você contribuiu? E você faz isso apenas para receber esses retornos duplicados? É você alguém que contribui com o coração, entendendo as necessidades básicas que a obra de Deus necessita para se manter? É você alguém que está se privando da palavra de Deus ao dar pouca ou nenhuma atenção à palavra dele? Eu concluo dizendo que a palavra de Deus é o antídoto contra os falsos mestres. É a palavra de Deus. Se você se apegar firmemente à palavra de Deus, você jamais será enganado por um falso mestre.
Jamais. Então não se prive. Nós lá no Retiro estudamos acerca da família, do casamento, como você ter um relacionamento estruturado, um lar estruturado. E sabe qual é o segredo para isso? A palavra de Deus. Os que estavam lá sabem de cor, poderiam dizer em uma única voz aqui o que é preciso. Como eu me torno um bom funcionário? Como eu me torno um bom pai, um bom marido, uma boa esposa? Quando eu me aproximo da palavra de Deus. Quando eu sou enriquecido com a palavra de Deus. O falso mestre, e muitos de nós cometemos esses erros aqui. O distanciamento da palavra de Deus nos leva a ser orgulhosos. E por si só isso desencadeia em tudo isso que eu acabei de falar. Porque o orgulhoso não consegue se enxergar. A palavra de Deus é um espelho diante do orgulhoso. E o espelho, ele não faz nada. Ele apenas revela quem você é. O orgulhoso é aquele que tira o espelho da sua frente. Porque ele não quer ver as suas imperfeições, as suas sujeiras. Ele quer ver um rei pintado à sua frente. Talvez ele se olhe diante de um quadro em que um rei está sentado no trono. Se você quer ter uma vida piedosa, uma vida digna do Evangelho, só há uma solução. Só há um antídoto. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos dê esta paixão, esse amor doentio, não por controvérsias, mas pela palavra de Deus. Que ela seja sempre o último juiz nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Que a palavra de Deus nos proteja de termos a nossa mente corrompida. Mas para isso, você não pode se privar da verdade. Não se prive. Deus entregou nas nossas mãos a palavra dele revelada a nós. E ela contém tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. E qualquer coisa que venha de frente a esta palavra deve ser rejeitado por nós. Qualquer um que ensine outra doutrina, não essa doutrina que foi dada pelos santos apóstolos e profetas, deve ser descartado por nós. Hoje, nós temos muitas doutrinas novas por aí. E doutrina nova não vale nada. Nós não precisamos de doutrina nova, de doutrinas novas. Nós precisamos da velha doutrina. Qualquer doutrina que tenha 100 anos é doutrina de demônio. Doutrina com 400 anos de idade é doutrina de demônio. Doutrina boa é a doutrina que tem pelo menos 2000 anos. Aquela doutrina que foi ensinada pelos santos apóstolos, pelos profetas no Novo Testamento. Então você tem tudo o que você precisa para ser um cristão decente, para ter uma vida digna no local de trabalho, como já vimos na semana passada, para ter um casamento estruturado, para ter uma família firmada. Você tem a palavra de Deus. Depende de você se você vai se privar dessa palavra ou não. Essa é uma decisão sua. Essa é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você escolhe se privar da verdade. Ou não. Ou não. Então lembre-se disso. Amanhã você vai acordar. Hoje você ainda vai passar o resto desse dia. Não se prive da verdade. Porque a verdade é o antídoto contra o erro, contra os falsos mestres. Vamos nos colocar em pé.